Olá pessoal, tudo bem? Edward Bully Linton nasceu e viveu toda a sua vida na Inglaterra do século XIX. Ele fez parte de um grupo muito seleto de escritores que ganhou muito dinheiro com a sua produção literária. Ele se tornou um escritor extremamente popular. O Bully Linton, no começo, ninguém dava muita bola para ele. Ninguém nunca apostou as fichas no Bully Linton, porque aos 4 anos ele vai perder o pai, um trauma muito grande. Vai crescer como uma criança hipersensível, neurótica e muito infeliz. Na adolescência, ele vai ser acometido por crises agudas de melancolia, que hoje nós chamamos de depressão, e vai escrever poemas metafísicos. Depois, vai passar por um casamento extremamente atribulado e divórcio. Na época, pessoal, se o sujeito se divorciava, isso ocorria mais com a mulher, mas também ocorria com o homem. Se o sujeito se divorciava, ele era cancelado pela sociedade. A sociedade cancelava o sujeito, cancelava a mulher e cancelava os filhos. Havia um cancelamento social, o sujeito tinha dificuldade de trabalhar, dificuldade de tudo. Mais ou menos algo muito semelhante ainda ao que ocorre nos dias de hoje, só que hoje por outros motivos. Mas o Bully Linton vai dar a volta sobre isso tudo e ele vai se converter um dos escritores mais populares da Inglaterra do século XIX. Ele vai ser também um político consagrado, um político conservador, e vai receber até mesmo o título de barão. E o que o Bully Linton, sobre o que ele escrevia? Ele é chamado de o grande romancista do oculto. Ele gostava de astronomia, cabala, alquimia, espíritos, casas mal assombradas, homens que detinham poderes fantásticos. Bully Linton, ele era um grande apreciador dos mundos ocultos, dos mundos invisíveis. Será sobre esses temas que ele vai falar nas suas obras, né? Na época, o espiritualismo estava em voga, né? E o Bully Linton, juntamente com Eliphas Levi, os dois vão ser considerados os dois grandes responsáveis pelo reflorescimento do ocultismo no século XIX. A gente precisa entender um pouquinho como é que funciona o raciocínio da magia, certo? A magia funciona mais ou menos assim, de maneira muito grosseira. Nós temos o mundo natural, que é o mundo no qual nós vivemos e conhecemos. Este mundo no qual nós vivemos é regido por leis bem sabidas e conhecidas. E nós temos o mundo oculto, o mundo invisível, né? Esse mundo oculto e invisível também é um mundo regido por leis, só que são leis distintas. Então nós não podemos entender o mundo oculto, os fenômenos do mundo oculto, nem controlar os fenômenos do mundo oculto utilizando as leis do mundo natural. Por isso que os fenômenos do mundo oculto não podem, muitas vezes, ser comprovados utilizando-se as leis do mundo natural. Então o sujeito, para poder entrar no mundo invisível, no mundo sobrenatural, e ser o rei da cocada preta, se dar bem ali, ele tem que aprender como caminhar, como lidar com as forças que regem o mundo oculto. Se ele souber fazer isso, ele vai trazer vantagens para si e para a sua clientela. Aí entra o mago na história. Então, o Edward Bully Linton, ele vai trazer para os seus livros todo esse
esse mundo do ocultismo, do espiritualismo e vai fazer muito sucesso. No vídeo que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns desses livros desse autor. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais rápido. Um livro dele que vai fazer muito sucesso, Os Últimos Dias de Pompeia. Virou filme depois, um sucesso realmente. Foi um livro, um romance que causou grande impacto. Dizem que Helena Petrovna Blavatsky, a cofundadora da Teosofia, ficou emocionada quando leu. Chegou mesmo a chorar. Ela e a Annie Besant. Ainda não falamos da Annie Besant aqui no canal, mas daqui a alguns meses nós vamos falar. A teosofia, pessoal, abrindo aqui um adendo. A teosofia, no final do século XIX e no começo do século XX, a primeira metade do século XX, a teosofia ela vai provocar um enorme impacto na sociedade. As pessoas vão ficar embasbacadas com a teosofia. Era uma época de grandes mudanças, de grande movimentação social. O imaginário estava muito propenso a aceitar novas fantasias. E a teosofia vai crescer aí do final do século XIX e primeira metade do século XX. A teosofia ela vai ser fortemente influenciada pelas ideias do Bulwer-Lytton. Fortemente influenciada. Então a teosofia vai trazer a ficção literária do Bulwer-Lytton e vai introduzir essa ficção literária e vai na sua ideologia e vai transformar essa ficção literária em ficção religiosa. A teosofia vai dar um cunho de verdade, vai dizer que é verdade, aquelas experiências narradas por esse escritor, são verdadeiras, são possíveis, elas acontecem, elas são reais, né? Ela incorpora fantasias ficcionais, literárias, e ela diz que é uma verdade. Entendeu? Então, como toda verdade religiosa, uma verdade ficcional, uma verdade religiosa ficcional. Outra coisa que nós temos que lembrar é o seguinte: a teosofia, pessoal, no final do século XIX e na primeira metade do século XX, a teosofia foi muito importante. Ela arrebentava. A teosofia, no alto empresariado, os caras eram magnatas, doavam dinheiro para a teosofia, gostavam da teosofia. Grandes cientistas adoravam a teosofia. Romancistas, poetas, artistas, todo mundo tinha um pé lá na teosofia. Hoje não é mais assim. A teosofia entrou num processo grande de decadência. Basta nós olharmos aqui no nosso YouTube e nós vamos ver os vídeos, a maioria dos vídeos, não todos, claro, mas a maioria dos vídeos tem um monte de velhinho e velhinha de cabelo bem branco, assim, como o meu ali, tudo na faixa ali dos 70 anos, 60 e poucos anos, 70, 80 anos, e raramente aparece um jovem ali, tem também, claro, mas a grande maioria são velhinhos que estão não querendo deixar essa chama da teosofia se apagar. Mas a teosofia, realmente eles estão certos. No final do século XIX, começo do século XX, a teosofia era o tchan. A teosofia, ela botava para quebrar, ela fez a cabeça de muita gente boa, pessoal muito inteligente, preparado, saiu da teosofia e montou o seu boteco, seja no campo da filosofia, no campo da religião, no campo da seita. Ela
foi saindo gente e pessoal montando ali o seu botequinho ali, vendendo as suas ficções, vendendo as suas fantasias. Bom, voltemos aqui. Então, os últimos dias de Pompeia, Zanoni, viu o poder da raça futura. Né? O vril poder da raça futura vai causar um forte impacto. E até hoje, nós temos aqui mesmo no YouTube vários vídeos falando dessa energia poderosa do vril. Né? No vídeo que vem nós vamos nos deter um pouquinho mais sobre isso. Bom, por que o Edouard Bullelinton fez tanto sucesso? Ele fez tanto sucesso porque havia um público ávido pelas suas histórias. E por que havia um público ávido pelas suas histórias? Que público era esse? Na Inglaterra, pessoal, no século XIX, a vida também não era fácil para o pobre. Né? O indivíduo trabalhava mais de 12 horas por dia. Precisava de fantasias. Né? Essa literatura do Bullelinton era vendida em papéis bem inferior, de modo a baratear a produção. De modo que mesmo as classes menos favorecidas, elas podiam ter acesso a esse tipo de literatura. Né? Então havia uma necessidade grande de fantasiar e de sonhar. E o Bullelinton estava ali oferecendo isso aí. Um outro fator, a decadência do cristianismo tradicional. O cristianismo tradicional já vinha há alguns séculos tomando muito cacete. E devido a essas mudanças econômicas, sociais, científicas, o cristianismo tradicional, com sua noção de céu, inferno, purgatório, Nossa Senhora, Espírito Santo, Jesus Cristo, estava muito demodé, estava muito atrasado, as pessoas aquilo ali já não estava mais servindo para aplacar as dores da existência. As pessoas queriam novas fantasias, ou pelo menos que requentasse essas fantasias do cristianismo, oferecendo para ela um prato mais vistoso ali. Então, decadência do cristianismo tradicional. Bom, e que mais? O outro fator, a ciência. A ciência no século XIX botou para quebrar, pessoal. Era uma invenção mais fantástica do que a outra. E essas invenções vão surgindo num galope tão grande que as pessoas começam a ficar atordoadas. Elas ficam achando o seguinte: tudo pode acontecer. Qualquer coisa que uma pessoa fale pode acontecer. Se eu pego um instrumento, coloco no ouvido e falo com uma pessoa que está a quilômetros daqui, isso parece uma magia. Isso parece algo impossível de acontecer. Mas havia o telefone. Não só o telefone, a fotografia. Eu consigo eternizar um momento. Depois as fotografias começam a ser passadas de modo rápido. Surge o cinema. A energia elétrica. Aperta um botão e aparece a luz elétrica. Adeus lamparina. Adeus vela. Agora é energia elétrica. Algo que parecia impensável. Vai surgir a bicicleta. O automóvel, está surgindo o avião, a geladeira. Agora os alimentos não precisam mais ser salgados para poder durar ali alguns meses. Eu boto na geladeira e fica ali tranquilamente alguns dias, às vezes algumas semanas. Algo fantástico. Ventilador, eu estou com calor, ligo o ventilador e tenho ali uma brisa. Tudo poderia acontecer. Para o leitor do Edouard Bullelinton, tudo que ele falasse poderia ocorrer. Se tanta coisa maravilhosa foi inventada pelo homem, por que amanhã não poderia vir alguém trazer essas novidades que esse escritor estava trazendo? E que novidades ele estava trazendo?
muitas. Vou falar de 3 delas. Ele dizia o seguinte: a Terra não é compacta. Debaixo da Terra há um oco, e nesse oco mora uma civilização avançada, mora um povo muito, muito interessante. E nós temos muito a aprender com esse povo. Qualquer pessoa que passou por essas invenções científicas todas iria aceitar isso como algo perfeitamente possível. E mais, o Buller-Lytton vai dizer o seguinte: há um grupo de homens especiais, e esses homens conseguem viver durante séculos, durante milênios, realizando 1000 prodígios. São homens que estão aqui, eles evaporam e aparecem lá. Esses homens são capazes de produzir telecinesia, movimentar os objetos de um lugar para o outro. Eles conversam telepaticamente, são super-homens. Esses homens chegaram no nível de evolução que os permite ter uma existência quase imortal. Essa ideia depois será aproveitada pela Helena Petrovna Blavatsky, lá na invenção da sua grande fraternidade branca. Isso, mestre Moria, mestre Kutubi, né? E mais, o Buller-Lytton, ele vai dizer o seguinte: há uma energia poderosa. Essa energia, ela é do conhecimento de pouquíssima gente, o vril. E graças a essa energia, se você dominar essa energia, você vai conseguir curar todos os males e derrotar todos os seus rivais. No próximo vídeo nós continuaremos com Edouard Buller-Lytton.